E aí, pessoal do Urutu, tudo bem? A gente não conseguiu comparecer na visita essa semana com vocês, então a gente está fazendo essa comunicação por meio de vídeo aqui. Então, o assunto que a gente vai conversar com vocês hoje é sobre a suplementação de bicarbonato de sódio, né? Ela não é tão conhecida quanto alguns outros suplementos que vocês ouvem falar no dia a dia, então vamos conversar um pouquinho sobre ela, né? Para falar sobre bicarbonato de sódio, a gente tem que falar um pouco sobre a fadiga muscular, né? Que acontece na atividade física. Então, sempre que a gente realiza atividades, né, de alta intensidade e curta duração, o nosso organismo, o que acontece? Ele vai aos poucos acumulando uma acidez nos músculos que a gente utiliza para fazer esse determinado esporte ou modalidade, né? O problema é que essa acidez, quando ela se acumula além de um determinado nível, que a gente chama de acidose, né, um quadro que a gente chama de acidose, essa é uma das grandes causas da nossa fadiga muscular, né? Então, o que acontece? A gente vai realizando essa atividade física repetidas vezes, então, a partir de determinado momento, a gente não consegue mais realizar ela com o mesmo desempenho ou com a mesma velocidade, né? Justamente por causa dessa acidose, né? No nosso sangue, a gente tem naturalmente uma quantidade de bicarbonato de sódio, é normal, isso é natural, só que é uma quantidade limitada, até certo ponto, né? Então, dessa forma, o que a gente pode concluir? Que a nossa capacidade de tamponamento, né, que a gente fala, a nossa capacidade de neutralizar essa acidez gerada pelo exercício, ela é limitada, assim como a nossa concentração de bicarbonato é também limitada. Então, e o César vai explicar para a gente agora aqui o que a gente poderia fazer para aumentar a nossa capacidade sanguínea de tamponamento, né, de neutralização dessa acidez gerada pela atividade física. Então, tudo bem, doutor? Aqui falando um pouquinho para vocês sobre o bicarbonato, então, dando seguimento ao que o Fernando começou. Então, a grande questão é a seguinte, né? Então, pensando na fadiga, quais seriam as modalidades que se beneficiariam do uso do bicarbonato, né? Então, a gente pode separar em duas situações importantes para a gente poder usar o bicarbonato. Uma seriam os exercícios contínuos, né? Esses exercícios são exercícios de 60 segundos até 5 minutos ou 6 minutos, que são exercícios que têm uma duração um pouco maior do que exercícios muito curtos, mas não tem uma duração tão longa assim também. Então, exemplos desses exercícios. Então, a corrida de ciclismo contra o relógio, a natação de 200 metros, a corrida de 800 metros. Então, esses são exemplos para o uso do bicarbonato, que você conseguiria postergar a fadiga, nesse sentido. E quais os outros exercícios que a gente poderia utilizar também o bicarbonato como estratégia? Os exercícios intermitentes também, ou seja, os exercícios em geral coletivos, que são o basquete, o rugby, né, que é o exemplo do Urutu, o futebol, que são exercícios que, apesar de você ter um longo período de exercício, né, então chegando a 90 minutos, você pode ter momentos ali que você precise dar um sprint ou que precise de uma força extra que vai decidir a partida. E essa força extra, muitas vezes, ela pode ser comprometida pela fadiga. E você utilizando o bicarbonato com esse intuito, também pode ser uma forma interessante de você melhorar o desempenho, para que você tenha um diferencial no ganho da partida. Então, por exemplo, aquele sprint que vai definir se você vai conseguir fazer o try ou não, ou no futebol, aquele contra-ataque que vai definir se o atacante vai chegar antes que o zagueiro ou não para conseguir fazer o gol, né? Então, são lances pontuais nessas modalidades coletivas, né? E, bom, então, na teoria parece tudo muito bom, né? Tudo muito simples, né? Então, é só tomar bicarbonato que, enfim, o desempenho vai melhorar, né? Mas, na prática, não é bem assim, né? Primeiro porque a gente precisa tomar e ver se o atleta vai responder, né? No sentido do desempenho, se aquilo vai gerar um desempenho para ele, que é o que a gente já conversou em relação a outros suplementos, como a creatina, por exemplo, né? Tem uma resposta individual. E essa resposta individual, ela também vai aparecer no que diz respeito aos eventos adversos, né? Então, o bicarbonato de sódio especificamente, ele está possivelmente ligado com o aparecimento de alguns efeitos adversos bem específicos e possivelmente bem comprometedores do desempenho, né? Principalmente o desconforto gastrointestinal, né? Na forma principalmente de uma distensão gástrica, uma distensão abdominal. Porque o que acontece? Assim que esse bicarbonato entra no nosso estômago, o nosso estômago é cheio de ácido, como vocês sabem, né? Então já tem logo de cara ali uma formação grande de gás carbônico, de CO2, pela reação química de neutralização, né? Então é muito comum um atleta
acaba rotando durante, na verdade, logo depois de consumir esse bicarbonato, né? E outros eventos também que podem aparecer é a diarreia, né? Enjoos, náuseas, né? E eventualmente até vomitar. E uma outra questão que é importante também ressaltar é a questão de uma possível desidratação, né? Uma vez que esse bicarbonato entra no nosso estômago, ele puxa muita água do nosso organismo. Então, é uma possibilidade também que pode acontecer, infelizmente. E o César vai explicar para a gente como é que a gente pode se precaver com relação a isso, que estratégia a gente pode usar para o atleta saber se ele vai sentir mesmo isso ou não. Então, aí pensando nessa história de quais seriam os indivíduos mais beneficiados pelo uso do bicarbonato, na verdade é uma ideia que a gente tem que ter para todo tipo de suplemento, né? O bicarbonato, especificamente, a gente teria que fazer o uso desse bicarbonato anteriormente aos momentos de prova e de treino, né? Para que o indivíduo veja se ele tem uma capacidade de adaptação ao bicarbonato e se ele é muito sensível ou não ao uso do bicarbonato. Então, você fazendo isso com uma antecedência adequada em relação à prova do indivíduo mesmo, ao jogo do rugby, por exemplo, você vai estar seguro de que você não vai passar mal e comprometer todo o seu rendimento ao longo do exercício. Outras estratégias também importantes com o uso do bicarbonato, dentre elas a gente pode falar do fracionamento da dose do bicarbonato. Então, a gente tem uma dose, né, que segue um protocolo, né, para a utilização do bicarbonato, mas se o indivíduo ele for muito sensível a essa dose, a ideia é a gente fracionar essa dose. E a gente deixa essa dose ou, né, com a mesma quantidade, só que fracionada em mais de uma vez, ou a gente reduz essa dose para ver como que o indivíduo se porta, para ver se ele consegue utilizar o bicarbonato. E para os indivíduos que forem muito sensíveis mesmo, aí essa estratégia acaba não sendo tão interessante assim. A gente tem todo um conjunto de estratégias, inclusive em relação à alimentação mesmo, que podem contemplar a performance do indivíduo. E aí, falando mais em termos mais práticos para vocês, né, qual que é o protocolo que se tem como maior consenso hoje em dia, né? Então, o protocolo ele diz o seguinte: 0,3 gramas de bicarbonato de sódio para cada quilo de peso daquele atleta, né? Então, se a gente pegar uma média de um atleta de 70 quilos, 0,3 vezes 70, você chega a aproximadamente 20 gramas de bicarbonato de sódio, que dá, em medidas caseiras, né, para facilitar o nosso consumo, dá mais ou menos 6 colheres de café, né? E você tem que observar um timing dessa ingestão, né? Então, o que se entende hoje é que você tem que consumir esse bicarbonato 90 minutos antes do início ou do treino, ou principalmente no caso da competição, né? Para que justamente esse bicarbonato faça esse efeito de neutralização e que crie uma alcalinidade sanguínea, né? Que vai proteger a gente contra essa fadiga. E até complementando o que o Fernando falou, e indo também na ideia, né, que eu comentei anteriormente sobre as maneiras de se utilizar o bicarbonato, né, caso o indivíduo seja sensível, uma outra possibilidade também é um protocolo de utilização do bicarbonato 4 horas antes e depois 1 hora antes do exercício, né, seja ele treino ou a própria competição. Então a gente pega essa dose que o Fernando falou, então a gente faz ela fracionada em 4 horas antes, 0,2 grama por quilo de peso, e depois 1 hora antes, 0,1 grama por quilo de peso. Aí você vai ter a mesma quantidade de bicarbonato, só que fracionada. Então, para quem é mais sensível, pode ser mais interessante. Então era isso, pessoal. A gente tinha para falar sobre bicarbonato com vocês, era isso. E a gente se vê aí numa próxima visita no treinamento de vocês, e em alguns posts aí vamos continuando a falar sobre esses assuntos com vocês. Aí depois vocês avisam a gente se vocês gostaram dessa iniciativa do vídeo aí, que a gente vai ver se faz mais ou não. A gente vai conversando com vocês. Obrigado aí pela atenção. Falou, até mais, abraço.